Maravilha, maravilha. Bom, responsa depois do Pavani aí. Mas essa palestra ela é uma coisa que ecoa, esse tema é um negócio que ecoa na minha cabeça há muito tempo, principalmente a partir do momento que eu li um livro, nas minhas pesquisas, que é um livro chamado A Virtude da Raiva, de um autor chamado Arun Gandhi. Talvez esse sobrenome ressoe conhecido para vocês. Arun é o neto de Mahatma Gandhi. Uma parte desse livro que eu acho fantástica, quando Arun tinha 12 anos, ele foi passar algum tempo com o avô, ele falou: vovô, o senhor não sente raiva? E o vô dele falou: eu sinto o tempo todo. A diferença é que eu sei o que eu faço com ela. E nesse mergulho eu fui entendendo que pouquíssimas pessoas têm a habilidade de talvez entender realmente a raiva. O que vocês veem aqui? Só um, por favor. Isso. Nós vemos pedras, mas percebemos um olho. E essa é a ideia. Porque a gente vai enxergar a raiva quando a gente não fica lá tentando acertar o password e tal, e erra. A hora que põe esqueci a senha, você vai colocar, essa senha já foi usada. Você putz, por que eu não coloquei antes? Quando o Wi-Fi cai, quando a gente manda uma mensagem, tentando marcar uma reunião com o Márcio, terça ou quinta, às 9 da manhã, ele ficou azulzinho e ele não responde. E no maior exemplo de todos, para mim, a velhinha dirigindo. Quem nunca passou raiva com uma velhinha dirigindo? Todos nós vemos isso. Todos nós vemos isso. E uma pergunta importante, como vamos reagir quando nós formos a velhinha? Mas a gente enxerga a raiva. Mas ela ainda continua opaca. Ela ainda não continua percebida na minha ótica. Por quê? Porque a gente muitas vezes vê a raiva dentro desse espectro. Da violência, do grito, de um temperamento. A gente vê muito a raiva como Gabriela. Ele é assim, ele é nervoso, ele é explosivo, é o jeitão. E aí a gente tem, geralmente, dois caminhos. Aceita e convive com aquela pessoa, às vezes, difícil, ou com as nossas situações internas difíceis, ou a gente mantém distância. Mas existe ainda um outro braço da raiva, que é aquela pessoa que sente a raiva, sente todos os aspectos da raiva, ela tem que silenciar. E ela sente, ela vê a raiva, e ela não consegue perceber aquilo corroendo dentro dela. E aí que a gente tem que prestar atenção. Por que prestar atenção? Porque na vida as coisas são cumulativas. E aqueles momentos naturais da raiva do dia a dia, como pequenas doses de veneno, podem ir se acumulando e tendo outros desmembramentos. E mais, evoluir e se associar. A raiva ela está na nossa vida, ela existe. A gente tem que fazer uma série de questionamentos sobre ela, uma série de entendimentos sobre nossa vida, o que queremos, como gastamos nosso tempo, porque muitas vezes a gente não consegue dimensionar o custo dela na nossa vida. A gente pode pensar várias situações que passamos raiva, mas qual foi o custo que gerou em nós ou que nós geramos nos outros? Financeiro, pessoal, jurídico, familiar, de várias e várias dimensões. A gente não tem que ser Gabriela, a gente não tem que ver a raiva como uma coisa... eu sou assim, eu explodi, eu saí buzinando no trânsito que nem um louco, eu gritei com um colega de trabalho. Ela tem um caminho a mais. É um caminho paradoxal, mais ou menos como fogo. O fogo, na sua essência, na sua natureza, ele destrói, ele queima. Mas teve um olhar, uma análise, um estudo que controlou o fogo, aprendeu a usar o fogo. E a partir disso, temos soluções a partir do fogo. Na culinária, no aquecimento, nas costelas gaúchas no chão, né? E aí que está uma coisa muito importante. A gente aprende a controlar quem somos, nossa essência, com conhecimento.
Quanto nos dedicamos à nossa essência? Estudamos vendas, estudamos produtividade, estudamos direito. E quanto estudamos sobre aquela coisa que nunca vai sumir da nossa vida? Nós mesmos. A psicologia, a filosofia estoica, milenar, e o nosso dia a dia traz uma série de ferramentas. E tem um conceito que eu gosto muito, esse conceito estoico: uma alma preparada nunca é pega desprevenida. Uma alma preparada encara os problemas e as situações de modo construtivo. Tem um carinha que eu quero apresentar para vocês, que eu acho que ele sintetiza muito do que a gente quer. O baiacu. O baiacu é um peixe, ou um grupo de peixes, muito interessante. Dentro do seu comportamento instintivo, ao menor sinal de risco e de perigo, ele se infla, faz cara de mal, coloca os espinhos para fora. E ele é visto como um peixe muito temido de se pegar. A culinária japonesa, né, tem maneiras certas de cortar o baiacu para ser servido. E quantos de nós não somos baiacu? Baiacu no trânsito, baiacu no trabalho, baiacu com a nossa família, em outras situações. Ao menor sinal de perigo, nos inflamos, ficamos grandão, cara de mal, e os nossos espinhos, as nossas defesas, que será que realmente tinham necessidade de existir? Porque o baiacu deve se inflar 10 vezes por dia, e um perigo real deve ser mínimo. Isso também acontece com a gente. A gente se infla, como a velhinha do trânsito. Eu fiz o dia daquela velhinha melhor? Eu resolvi o problema daquela velhinha? Ou simplesmente me inflei, carquei a mão na buzina, senti uma razão egóica de, pô, ela está me atrapalhando? O baiacu é temido, e muitas vezes os nossos comportamentos também são temidos. O baiacu é visto como forte ou como único. Às vezes a gente também quer isso. Mas eu prefiro um outro peixe no lugar do baiacu. A Dory. A Dory é vista às vezes como fraca, bobinha, repetitiva. Ela esquece de tudo, ela só não esquece uma coisa: quem ela é, qual é a essência dela. E dentro dessa essência, por mais que ela esqueça as coisas, ela esquece as coisas irrelevantes. O continue a nadar, aquilo que ela quer, sempre está ali. Qual é a sua essência? Qual é a sua busca? E quais são os ruídos que você está memorizando e que você deveria ter uma pequena amnésia? A amnésia da sabedoria. Não precisamos ter uma amnésia real como o Brenner ou a Dory. Uma amnésia real. Estou quase finalizando. Quando a vida te apertar, quando o impulso vier quente, quando o coração gritar, respire. Entregue o que sente, enxergue o que sente, desculpa. E mesmo sem entender tudo, continue a nadar. E não se prenda ao que a raiva te mostra superficialmente. José Saramago, em Ensaio sobre a Cegueira, põe a sociedade como cega, uma cegueira branca, que não permite que enxergamos o todo, a vida. Mas talvez ele não estava falando daquele livro apenas. Ele está falando de nós, da nossa cegueira emocional, daquilo que os nossos olhos não veem. Cegos à raiva silenciosa que habita o cotidiano, escondida em pequenos gestos, em palavras contidas, em sorrisos que doem. Aprendemos a varrer a raiva para debaixo do tapete. É o jeitão da coisa. Como se o pó da alma desaparecesse por esquecimento. Chamamos de temperamento o que, na verdade, é uma emoção pedindo para ser compreendida. Por isso, enxergue. Obrigado.